Em um palácio onde a arrogância pesava mais que as coroas, um príncipe mimado vivia rodeado de luxos, escondendo atrás de sua vaidade um vazio que ninguém ousava nomear. Até que, certa noite, uma escrava foi contratada para banhá-lo. Entre vapor, água morna e ervas aromáticas, suas mãos trêmulas desnudarão o jovem herdeiro. E nesse instante ficou impactada com o que descobriu. O que começou como servidão transformou-se em um segredo impossível de ocultar. Um laço capaz de romper a soberba do príncipe e mudar tudo. Antes de começar a história, diga-me, de que lugar do mundo você me escuta? Ano 1725, nos cantos mais sombrios de North Las Vegas, na zona mais pobre e esquecida, o destino de uma escrava chamada Isabel de la Cruz mudou para sempre. Isabel tinha 24 anos, pele queimada pelo sol, mãos ásperas de tanto esfregar e um olhar que escondia cicatrizes invisíveis. Havia servido toda a sua vida em casas alheias, obedecendo ordens sem reclamar, aprendendo a se tornar invisível para sobreviver. Mas naquela manhã não a esperava um chão para limpar, nem um prato para lavar. Naquela manhã havia sido chamada ao Palácio Real. O motivo parecia simples. O jovem herdeiro, Príncipe Alonso de la Vega, exigia ser atendido em seus banhos privados. Um capricho a mais de um rapaz acostumado a que o mundo girasse ao redor de seu desejo. Tinha 22 anos, um rosto belo, esculpido com a arrogância de quem jamais conheceu a fome, e uma fama que corria de boca em boca. Mimado, orgulhoso, incapaz de ver os outros como iguais. As lajes de mármore estavam úmidas, e o vapor das ervas fervidas perfumava o ar com eucalipto e alecrim. A água esperava quieta em uma grande banheira de cobre polido. O silêncio era denso, como se até as paredes aguardassem a tensão que estava prestes a explodir. O príncipe entrou descalço, envolto em um roupão de seda. Caminhava sem pressa, consciente de cada olhar que o seguia. Isabel, com a cabeça baixa, mal respirava. Mas quando ele deixou cair o roupão e ficou nu diante dela, o tempo pareceu parar. Não foi o corpo atlético que a impactou, foi a marca que cruzava seu lado. Uma cicatriz profunda, irregular, como uma lembrança que o luxo não havia conseguido apagar. O príncipe, acostumado a que ninguém ousasse olhá-lo demais, notou o estremecimento nos olhos de Isabel. "O que olha?" perguntou com voz cortante, seu tom carregado daquela soberba que usava como escudo. Isabel engoliu em seco, tentando responder, mas as palavras não saíram. O vapor a envolvia. As gotas de água escorriam por sua testa, e tudo o que podia pensar era que aquele príncipe, tão mimado e aparentemente perfeito, escondia um segredo em sua pele. O silêncio entre ambos tornou-se insuportável. Ela levantou a jarra de água quente com mãos trêmulas e, enquanto a vertia sobre suas costas, ele fechou os olhos. Por um instante, o orgulho se quebrou. Em seu rosto desenhou-se uma careta de dor, não física, mas antiga, profunda. Isabel entendeu naquele momento. O príncipe não era apenas arrogância. Havia algo quebrado atrás daquela fachada. E essa descoberta a estremeceu mais que qualquer nudez. A água continuava caindo, o vapor subia como um véu que os isolava do mundo, e uma premonição atravessou o peito de Isabel. O que havia visto não devia ser contado a ninguém, porque aquela cicatriz não era apenas carne, era uma ferida aberta na alma de um príncipe. A pergunta era inevitável. Ele se atreveria a deixá-la olhar além da arrogância? Ou ela pagaria o preço por tê-lo visto demais? A água morna escorria pela pele do príncipe, formando sulcos brilhantes sobre suas costas jovens e firmes. Mas era impossível que Isabel deixasse de olhar para aquela cicatriz que atravessava seu lado como uma serpente avermelhada. A jarra pesava em suas mãos. Tentou concentrar-se em sua tarefa, mas o silêncio se tornou tão denso que parecia cortar o ar. O príncipe abriu os olhos de repente, notando a tensão na respiração dela. Virou apenas a cabeça, e sua voz, afiada como uma faca, rompeu a calma do vapor. "Eu te perguntei algo. O que olha?" Isabel baixou imediatamente o olhar, o coração golpeando em seu peito como se quisesse escapar. Seus lábios ressecados se abriram, mas apenas conseguiu balbuciar. "Nada, meu senhor.
O príncipe sorriu com arrogância, um sorriso que não era de alegria, mas de defesa. Levantou o queixo, como se quisesse lembrá-la de seu lugar. As escravas não têm direito de olhar, apenas de obedecer. As palavras caíram como pedras sobre Isabel, e, no entanto, não pôde evitar sentir um estremecimento, porque aquela dureza não era apenas altivez. Havia um tremor escondido na voz do príncipe, como se aquela cicatriz não apenas marcasse sua pele, mas também seu orgulho. O silêncio voltou, mas já não era o mesmo. Isabel, com as mãos úmidas e frias, continuou vertendo água, evitando tocá-lo demais. O vapor a envolvia, colando o vestido à pele, sufocando-a como uma segunda prisão. Alonso, em contrapartida, parecia desfrutar da tensão. Entreabriu os olhos, fixando-os nela com um ar desafiador. «Sente nojo?» perguntou de repente, como quem lança um desafio. Isabel o olhou por um instante, e esse instante bastou para que ele percebesse. Havia compaixão em seus olhos, e isso o incendiou. «Não preciso da sua pena», rosnou, erguendo-se na banheira com brusquidão, salpicando água sobre as lajes de mármore. Isabel recuou um passo, encharcada, mas não se defendeu. Sabia que qualquer palavra poderia ser usada contra ela. O príncipe se levantou, a água escorrendo por seu torso nu, e colocou-se diante dela, tão perto que o calor de seu corpo se misturava ao vapor. Seus olhos cinzentos, duros como pedra, cravaram-se nos dela. «Se voltar a olhar onde não deve, farei com que a expulsem daqui como a uma mendiga. Entendido?» Isabel apertou os lábios, contendo o tremor de sua voz. Assentiu lentamente. «Sim, meu senhor». Ele sustentou o olhar dela por mais alguns segundos, como se buscasse quebrá-la. Mas o que encontrou foi diferente. Não medo puro, mas algo mais. Uma estranha calma nos olhos daquela mulher, como se em silêncio ela lhe dissesse que sua arrogância não a enganava. O príncipe virou-se bruscamente, voltando a sentar-se na banheira. A água estalou sob seu peso, e pela primeira vez Isabel o ouviu suspirar. Não um suspiro altivo, mas cansado, humano. Ela recolheu a jarra caída e voltou a enchê-la com torpeza. Suas mãos tremiam, não de medo, mas de algo que não sabia nomear. Uma mistura de compaixão e desconcerto. O vapor continuava envolvendo a cena como um véu, e enquanto vertia a água novamente sobre sua pele marcada, Isabel pensou no que acabava de descobrir, que por trás da altivez do príncipe havia uma ferida que doía mais do que ele podia ocultar. Mas também pensou em outra coisa, e esse pensamento a atravessou como um raio. Se alguém descobrisse que ela havia visto mais do que o permitido, não seria a cicatriz do príncipe que colocaria fim à sua vida, mas sua língua. E ali, entre o silêncio sufocante e o eco das gotas caindo, Isabel entendeu que já não havia retorno. Tinha visto demais, e isso a convertia em um perigo. O banho terminou com um silêncio que pesava mais que qualquer palavra. Isabel recolheu as toalhas úmidas e saiu do aposento com passos lentos, tentando conter o tremor de seu corpo. A água ainda escorria por seus braços, e o calor do vapor havia deixado sua pele sufocada, mas o que realmente a asfixiava era a lembrança daquele olhar, a mistura de soberba e vulnerabilidade que havia descoberto no príncipe. Naquela mesma tarde, o palácio resplandecia com a chegada de convidados. No grande salão, as lâmpadas de óleo iluminavam os muros de pedra talhada e as longas mesas cobertas de frutas, pães e taças de vinho. Os cortesãos riam ruidosamente, vestidos em sedas brilhantes, enquanto os escravos iam e vinham em silêncio, como sombras invisíveis. Isabel estava entre eles, segurando uma bandeja com taças. O coração ainda palpitava forte. Cada passo lhe lembrava o risco que corria. Sabia que não devia olhar para o príncipe, que devia apagar da mente a cena do banho, mas era impossível. Sua presença enchia a sala. Alonso, sentado à cabeceira, usava um manto de veludo carmesim e uma taça de vinho na mão. Ria com os jovens nobres ao seu redor, embora suas gargalhadas soassem forçadas, como se cada riso fosse um muro levantado para ocultar o que realmente o dilacerava. Em um momento, seus olhos a encontraram entre a multidão.
Isabel baixou o olhar de imediato, mas era tarde demais. O príncipe semicerrara os olhos e sorriu, com aquele sorriso frio que ela havia aprendido a temer. Bateu na mesa com o punho, chamando a atenção de todos. "Tragam-me mais vinho", ordenou. E enquanto Isabel se aproximava com a bandeja, acrescentou com um tom carregado de veneno: "Que seja servida pela escrava nova." Um murmúrio percorreu a sala. Isabel caminhou até a mesa com passos inseguros, sentindo os olhares cravarem-se em suas costas. Colocou a taça diante dele com o máximo cuidado, sem levantar os olhos. Mas Alonso não se conformou. "Levante o olhar", ordenou com voz grave. Ela obedeceu, tremendo. Seus olhos verdes encontraram os dele, e o príncipe, desfrutando do poder que exercia sobre ela, recostou-se na cadeira. "Dizei-me, nobres cavaleiros", disse em voz alta, certificando-se de que todos ouvissem, "o que vos parece esta escrava? Achais que sabe qual é o seu lugar?" As risadas começaram, ásperas, cruéis. Isabel apertou os lábios, segurando a bandeja com tanta força que seus dedos empalideceram. Alonso não parou. Levantou a taça e apontou com um gesto para ela. "Hoje a contratamos para servir-me em meus banhos. Dizei-me, o que pode ver uma escrava como ela em um príncipe? Misericórdia? Grandeza? Ou talvez..." Fez uma pausa, e seus olhos cinzentos brilharam com dureza. "Uma cicatriz?" O silêncio se fez de repente. Alguns nobres baixaram o olhar, incomodados, mas outros não contiveram o riso. Isabel sentiu que o sangue lhe abandonava o rosto. Sabia o que ele estava fazendo. Estava expondo-a, castigando-a por ter visto o que ninguém devia ver. Ela não respondeu. Apenas baixou o olhar, com o coração ardendo de vergonha. "Fale", exigiu Alonso, batendo na mesa com a taça. "Te causou nojo o que viste?" Isabel abriu a boca, mas as palavras se afogaram em sua garganta. Não podia falar. Qualquer coisa que dissesse a condenaria. O príncipe, ao vê-la emudecer, soltou uma gargalhada amarga. "Foi o que pensei", disse com frieza. "Até os escravos sabem olhar com desprezo." As risadas se espalharam novamente, enchendo o salão como um rugido. Isabel baixou ainda mais a cabeça, as lágrimas queimando em seus olhos, mas contendo-as com toda a força que lhe restava. Não lhes daria o prazer de vê-la chorar. Alonso bebeu um longo gole de vinho e, em meio à algazarra, olhou para ela novamente, mas em seus olhos não havia satisfação, e sim algo mais, um rastro de culpa, tão fugaz que apenas Isabel percebeu. Ela deu um passo atrás e, com voz baixa, mas firme, disse: "Meu lugar é onde me ordenarem, meu senhor." O silêncio voltou por um segundo. Não havia tremor em sua voz, apenas uma calma que desarmou a muitos. Isabel baixou a cabeça e retirou-se lentamente, deixando atrás de si um vazio que nem as risadas puderam preencher. O príncipe a seguiu com o olhar, apertando a taça com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos, porque, no fundo, sabia o que acabara de fazer. Havia querido humilhá-la, mas foi ele quem se sentiu nu diante de todos. Nessa noite, no silêncio de seus aposentos, Alonso olhou-se no espelho de bronze. Sua própria cicatriz parecia maior do que nunca, e em sua mente, uma única imagem o perseguia, o olhar sereno da escrava que, mesmo humilhada, havia resistido sem se quebrar. E, pela primeira vez em sua vida, o príncipe mimado se sentiu pequeno diante de alguém. A meia-noite havia caído sobre North Las Vegas, ano 1725. O palácio dormia sob um silêncio pesado, interrompido apenas pelo rangido do vento contra as janelas e o roçar distante dos guardas trocando de turno. Na área de serviço, Isabel se acomodava em seu catre de palha, exausta após uma jornada que lhe havia dilacerado mais a alma que o corpo. A humilhação do salão ainda ardia em sua pele. Fechou os olhos tentando apagar a imagem das risadas, da taça batendo contra a mesa, da palavra desprezo caindo sobre ela como um chicote. Mas na penumbra, sua mente voltava uma e outra vez aos olhos do príncipe. Tinha visto algo ali, algo que os outros não notaram, um lampejo de dor, um instante em que sua soberba se quebrou. O rangido da porta a arrancou de seus pensamentos.
Uma sombra alta se recortou contra a luz de um candeeiro. Você, levante-se. A voz era grave, inconfundível. Isabel se incorporou de imediato, o coração batendo forte. Ali estava Alonso, o príncipe, envolto em um manto escuro, com o rosto tenso por uma mistura de fúria e insônia. Atrás dele, os escravos fingiam dormir, mas o silêncio denso denunciava que todos escutavam. Venha comigo, ordenou. Isabel obedeceu, seguindo seus passos apressados pelos corredores vazios. O eco de sua bengala, aquele golpe seco que marcava sua deficiência, retumbava em cada esquina como um lembrete da ferida que o acompanhava sempre. Chegaram a seus aposentos. A porta se fechou atrás deles com um golpe seco. Dentro, o ar estava impregnado pelo aroma de madeira queimada e especiarias. A lareira ainda crepitava, iluminando as paredes com reflexos alaranjados. Alonso ficou de pé diante dela, respirando agitado. Durante alguns segundos não disse nada, apenas a olhava com aqueles olhos cinzentos que pareciam atravessá-la, como se buscasse algo que não sabia nomear. Hoje, começou com a voz áspera. Hoje você me olhou como todos me olham. Isabel o observou em silêncio, sentindo como as palavras se cravavam como facas. Não fiz isso, meu senhor. Sim, fez, gritou ele, golpeando a mesa com a bengala. O som retumbou pelo quarto. Nos seus olhos estava o mesmo desprezo que nos deles. Isabel respirou fundo e, com um tremor na voz, respondeu. Não confunda silêncio com desprezo. O que viu foi medo. A frase ficou suspensa no ar. O príncipe franziu o senho, como se aquela resposta o desarmasse. Medo? Repetiu, incrédulo. Sim. Ela baixou o olhar por um instante e depois voltou a erguê-lo com uma serenidade que o desconcertou. Medo de vossa ira, de vossas palavras, de me tornar motivo de zombaria diante de todos. Mas não vos desprezo, meu senhor. Se fosse assim, não teria suportado desnudar vossa ferida sem desviar os olhos. O silêncio foi brutal. Alonso recuou um passo, como se aquelas palavras tivessem derrubado um muro que ele havia construído durante anos. Passou a mão pelos cabelos, alterado, respirando com dificuldade. Você não entende, murmurou, mais para si mesmo que para ela. Não entende o que significa carregar esta marca todos os dias da sua vida. Ser o príncipe e, ao mesmo tempo, o objeto de zombaria do próprio povo. Deixou-se cair em uma poltrona, apoiando a bengala contra a mesa. O fogo iluminava seu rosto, mostrando por um instante o cansaço que seu orgulho escondia. Isabel deu um passo à frente. Nunca havia estado tão perto dele sem sentir que sua vida corria perigo. Observou-o com cautela e, em voz baixa, ousou dizer. Talvez eu entenda. Alonso levantou o olhar, surpreso. O que você pode entender, uma escrava? Ela respirou fundo e, com a voz em quase um sussurro, confessou. Entendo o que é não ser vista como pessoa, apenas como uma utilidade, como mãos que limpam, como pés que caminham para servir, como um corpo que se usa e se esquece. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas ela não desviou o olhar. Entendo o que é perder o nome, a dignidade, e continuar de pé. O príncipe a observava em silêncio, com a mandíbula contraída. Suas mãos tremiam, mas não de fúria, e sim de algo que não conseguia conter. O reconhecimento de si mesmo naquelas palavras. O fogo crepitou, preenchendo o vazio entre eles. Pela primeira vez, Alonso não parecia um príncipe, nem ela uma escrava. Eram duas almas feridas, despojadas de tudo, diante do espelho de sua dor. Ele baixou a voz, como se confessasse um segredo impossível. E o que você viu em mim? Isabel respirou fundo. Podia mentir, podia se calar, mas escolheu a verdade. Vi um homem que se esconde atrás de sua arrogância e vi uma ferida mais profunda que a da vossa perna. Uma ferida aqui, disse apontando para o próprio peito, que lateja cada vez que alguém vos lembra do que não podeis ser. Alonso fechou os olhos. Uma lágrima, invisível para qualquer um que não estivesse tão perto, escorreu e se perdeu entre as sombras de seu rosto. Isabel, com o coração apertado, deu um passo atrás, temendo ter cruzado um limite impossível. Mas então,
Ele falou com voz trêmula, carregada de uma verdade que nunca antes havia pronunciado. Se voltar a me olhar assim, não como a um príncipe, mas como a um homem, juro que não saberei como detê-la. O silêncio voltou a cair, espesso, ardente, como se todo o ar do palácio tivesse parado naquele instante. E quando Isabel baixou o olhar, soube que algo irreversível havia começado. O amanhecer mal surgia sobre os muros de pedra do palácio. O ar era frio, e um véu de névoa cobria os corredores vazios. Isabel havia retornado às suas tarefas habituais, tentando se convencer de que a conversa da noite anterior não tinha acontecido. Mas seu peito ainda guardava o eco das palavras do príncipe. Se voltar a me olhar assim, não saberei como detê-la. O rangido da bengala voltou a anunciar sua presença. Alonso apareceu no umbral da sala de serviço, com o rosto sério, os cabelos soltos caindo sobre os ombros e um leve tremor nos lábios. Ninguém o havia visto ali antes. Ninguém esperava que ele mesmo fosse buscá-la. "Siga-me", ordenou, mas sua voz não tinha a dureza de sempre. Isabel obedeceu em silêncio, percorrendo os corredores ao lado dele. Cada golpe da bengala contra o chão ressoava como um tambor marcando o passo rumo a um destino incerto. Chegaram ao banho real, um salão de mármore branco, com colunas altas que se perdiam na penumbra, e uma grande piscina de água fumegante no centro. O ar estava impregnado de vapor e de aromas de ervas, alecrim e jasmim. Alonso fechou a porta atrás deles. Desta vez não havia guardas, não havia criados, não havia risos, apenas ele e ela. "Quero que seja você quem me banhe", disse cravando os olhos cinzentos nos de Isabel. Ninguém mais. O coração dela bateu forte, baixou o olhar, inclinando-se em sinal de obediência, embora dentro de si algo ardia, uma mistura de temor e uma estranha ternura. O príncipe retirou lentamente o manto, revelando a túnica de linho que o cobria. Cada movimento estava marcado por sua deficiência, por aquele esforço silencioso que tentava ocultar. Isabel o observava de relance, sem ousar encará-lo diretamente, mas cada gesto ficava gravado em sua mente. A tensão dos ombros, a respiração contida, a maneira como apertava a bengala como se fosse uma âncora. Quando a túnica caiu no chão, Isabel conteve a respiração. Não era a primeira vez que o via nu, mas desta vez não havia público, não havia máscaras. Diante dela estava um homem marcado por cicatrizes, uma perna retorcida, um lado do corpo atravessado por uma linha de guerra, um corpo forte, sim, mas carregado de feridas que falavam mais do que sua arrogância. Isabel mergulhou as mãos na água morna, trêmulas, e pegou um pano. Aproximou-se com passos medidos. O vapor a envolvia, e o silêncio era tão espesso que podia ouvir as batidas de seu próprio coração. Quando o pano tocou a pele do príncipe, Alonso fechou os olhos. Não disse nada. Sua respiração tornou-se mais lenta, como se cada toque acalmasse um incêndio invisível. Isabel o lavava com movimentos suaves, evitando a perna ruim no início, temendo que o contato o irritasse. "Não a ignore", disse ele de repente com voz baixa, mas firme. Isabel ergueu o olhar, surpresa. "Meu senhor." "Lave-a também. Não finja que não existe." Ela engoliu em seco e assentiu. Ajoelhou-se diante dele, mergulhando o pano na água, e o passou com cuidado pela cicatriz que percorria sua perna torta. Seus dedos tremiam, mas se moviam com uma delicadeza que nunca havia tido antes. Alonso abriu os olhos e a olhou fixamente. "O que vê agora?" perguntou, em um tom que era mais súplica que desafio. Isabel respirou fundo. Seus lábios tremeram antes de responder. "Vejo um homem que continua de pé, embora todos tenham querido vê-lo cair." O príncipe desviou o olhar, como se aquelas palavras o atingissem mais forte que qualquer insulto. Ficou em silêncio, com os lábios apertados e os olhos brilhando pela umidade do vapor. Ou talvez por algo mais. Isabel continuou a lavá-lo, cada movimento mais lento, mais consciente. O pano percorria seus ombros, seu peito, seu braço marcado por cicatrizes. E embora não houvesse palavras, no ar tecia-se algo novo, um pacto silencioso, um espaço onde não existiam nem coroa nem correntes,
apenas dois corpos vulneráveis diante do espelho da água. Alonso finalmente falou num sussurro. Você tem mãos que não julgam. Como consegue, Isabel? Ela o olhou e, por um instante, ousou sustentar o olhar dele. Porque eu também já fui julgada. Esse cruzar de olhares durou apenas alguns segundos, mas foi mais longo que qualquer conversa. E quando Isabel desviou o olhar, soube que havia ficado marcada por aquele instante. Tinha visto o príncipe não como um amo, mas como um homem despido de orgulho. Alonso respirou fundo e mergulhou na água, fechando os olhos enquanto o vapor o envolvia. Ao sair, permaneceu em silêncio e, pela primeira vez, não a despediu com um gesto de comando. Apenas a olhou, e nesse silêncio ela compreendeu. Havia cruzado um limiar do qual nenhum dos dois poderia voltar. A manhã após o banho foi diferente de qualquer outra. Isabel caminhava pelos corredores de pedra com um cesto de roupa nos braços, mas o peso que sentia não estava na carga, e sim na lembrança. Cada gota de água na pele do príncipe, cada palavra dita em voz baixa, cada silêncio compartilhado havia ficado gravado em sua memória como um selo. O palácio, no entanto, não era um lugar onde os segredos pudessem sobreviver por muito tempo. As paredes escutavam, os criados observavam, e as palavras, mesmo as menores, corriam como fogo sobre a relva seca. Enquanto Isabel esfregava as lajes da cozinha, ouviu as vozes de duas criadas conversando perto da porta. Elas não a viram. Dizem que o príncipe fechou o banho ontem. Sussurrou uma delas, em tom conspirativo. Sim, e que só deixou entrar a escrava nova, aquela moça morena que sempre abaixa a cabeça. A outra riu baixinho. Imagina, o príncipe tão orgulhoso trancado com ela. E se... A primeira abaixou ainda mais a voz. E se não foi só um banho? As risadinhas abafadas ressoaram como facas no peito de Isabel. O sabão escorregou de suas mãos e caiu na água suja. Sentiu a pele arder de vergonha. Não respondeu, não se moveu, mas dentro de si algo tremeu. O medo de ser descoberta, de que aquele instante que havia sido puro e vulnerável para ambos se transformasse em zombaria. Naquela tarde, ao cruzar o pátio interno, sentiu mais olhares do que o habitual. Alguns guardas riram baixo quando ela passou. Um pajem ergueu as sobrancelhas com ironia. Isabel baixou a cabeça, mas o calor em suas faces atraía. Na sala de armas, Alonso também escutava os ecos desses rumores. O capitão da guarda se atreveu a falar com ele em tom zombeteiro. Meu senhor, dizem que agora confiais mais nas mãos de uma escrava do que nas nossas. Será que ela conquistou vosso ânimo? Alonso ergueu o olhar, com os olhos cinzentos transformados em aço. Cuidado com o que dizes. Sua voz foi baixa, mas cortante como uma espada. O capitão se calou, mas a fagulha já havia sido acesa. O príncipe, vulnerável em sua intimidade, e a escrava, transformada em alvo de suspeitas e murmurações. Naquela noite, Isabel foi chamada novamente aos aposentos do príncipe. Entrou com passos trêmulos, esperando encontrar a dureza habitual em seu rosto, alguma palavra que a acusasse de ser a causa dos rumores. Mas o que encontrou foi diferente. Alonso estava de pé junto à janela, a lua iluminando seu perfil. A bengala descansava contra a parede. Tinha os braços cruzados e, embora sua postura parecesse firme, seu olhar estava perdido na escuridão exterior. O que dizem de ti? Perguntou sem se virar. Isabel engoliu em seco. Não sabia se confessar. Não sabia se sua resposta poderia lhe custar a vida. Dizem... Respondeu em voz baixa, quase um sussurro. Dizem que o que aconteceu no banho não foi apenas um banho. O silêncio se estendeu como um véu. Alonso respirou fundo e finalmente se virou para ela. Seus olhos cinzentos brilhavam com uma mistura de fúria e algo mais profundo, quase doloroso. Deixe que falem, disse avançando devagar em direção a ela. Não sabem o que viram, porque não viram nada. Isabel ergueu o olhar, com as lágrimas contidas. Mas eu sei, e temo que agora tudo o que eu fizer, tudo o que eu disser, será manchado por essas palavras. O príncipe parou diante dela, tão perto que Isabel podia sentir o calor de sua respiração. E o que foi que aconteceu, Isabel? Perguntou,
com um fio de voz. Ela o encarou, com os lábios tremendo, e respondeu. O que aconteceu foi que vi um homem, não o príncipe, não o coxo de quem zombam, apenas um homem. O rosto de Alonso se quebrou por um instante. Seus lábios se abriram como se quisesse dizer algo, mas não encontrou as palavras. Fechou os olhos e se afastou, levando uma mão ao rosto, como se precisasse se proteger daquela verdade. Isabel permaneceu de pé, com o coração batendo em um ritmo impossível, e compreendeu que o perigo já não estava nos rumores, mas no que estava crescendo entre eles. Algo que o palácio nunca perdoaria. O amanhecer no palácio sempre trazia consigo o burburinho dos criados, o ranger das portas pesadas, o murmúrio das conspirações disfarçadas de conversas triviais. Mas naquela manhã, o ar estava mais denso, como se algo invisível pesasse sobre todos. Isabel sentiu isso assim que entrou na sala de serviço. Os olhares tortos, os cochichos abafados. Uma criada deixou cair um prato quando ela passou, e as risadinhas contidas retumbaram como bofetadas. No meio da manhã, um mensageiro de uniforme escuro a chamou pelo nome. A rainha-mãe vos requer em seus aposentos. Agora mesmo. Isabel sentiu o sangue gelar. Nunca antes havia estado na presença da mãe do príncipe, aquela mulher de quem todos falavam com um respeito tingido de medo. Conduziram-na pelos corredores até uma sala alta, adornada com tapeçarias bordadas e um aroma persistente de incenso e rosas murchas. Ali, sentada em uma poltrona de encosto talhado, estava a rainha-mãe, Dona Beatriz de Albornoz. Era uma mulher de rosto severo, com a pele marcada pelos anos, mas os olhos ainda afiados como lâminas. Suas mãos, enluvadas em seda negra, descansavam sobre o colo. Não precisava erguer a voz para impor autoridade. O silêncio ao redor dela falava por si. És tu, disse, observando Isabel de cima a baixo, a escrava de quem tanto murmuram. Isabel baixou a cabeça, trêmula. Sim, Alteza. A rainha-mãe soltou uma risada seca, sem vestígio de alegria. Meu filho sempre foi caprichoso. Cansa-se dos banquetes, despreza os conselheiros e agora parece ter encontrado entretenimento em... Fez uma pausa carregada de desprezo. Em ti. As palavras a atravessaram como lanças. Isabel apertou os lábios para não tremer mais. Eu apenas cumpro com meu dever. Respondeu em voz fraca. A rainha-mãe se inclinou para a frente. Seus olhos escuros eram duas brasas acesas. Não te enganes, menina. Aqui nada é inocente. Neste palácio, cada gesto tem um preço, e cada olhar pode arruinar um reino. Tu és um perigo. E os perigos, quando são pequenos, cortam-se pela raiz. O silêncio que se seguiu foi insuportável. Isabel sentiu as pernas falharem, mas se obrigou a permanecer de pé. Eu não... Tentou falar, mas a rainha a interrompeu com um movimento de mão. Escuta bem. Podes continuar aqui esfregando pisos e lavando roupas, invisível como corresponde à tua condição, ou podes desaparecer de vez. Se eu souber que voltas a entrar nos aposentos de meu filho, se uma única palavra desses rumores subir mais alto do que já chegou, será o teu fim. Isabel não respondeu. O que poderia dizer? A ameaça estava lançada, clara como o fio de uma espada. Quando saiu dos aposentos, o ar frio do corredor a golpeou com violência. Caminhou sem rumo, com as lágrimas pressionando seus olhos, mas sem deixá-las cair. Não podia se mostrar fraca, não ali. Naquela noite, ao voltar ao serviço do príncipe, Isabel tentou evitá-lo. Quis permanecer na cozinha, limpar pisos, fazer qualquer coisa que a mantivesse longe dele. Mas um guarda a procurou expressamente. Sua Alteza pergunta por ti. O coração de Isabel acelerou. Entrou nos aposentos com passos vacilantes. Alonso estava sentado em uma poltrona, com a bengala apoiada ao lado, os olhos fixos nela com intensidade. O que te disseram? Perguntou sem rodeios. Isabel engoliu em seco. Advertiram-me que eu não devia voltar a entrar aqui. Alonso se levantou com esforço, mancando em sua direção. Sua sombra se alongava nas paredes pela luz do fogo. E vais obedecer? Sua voz soou como um desafio, mas em seus olhos havia outra coisa. Medo.
Isabel o encarou, com lágrimas contidas. Não sei, sussurrou. Tenho medo. Alonso parou diante dela. Ergueu a mão como se fosse tocá-la, mas se conteve. Seus dedos tremiam no ar, a poucos centímetros de seu rosto. Eu também tenho medo, admitiu baixando a voz. Mas não deles. Meu medo é perder a única coisa verdadeira que tive em toda a minha vida. Isabel fechou os olhos e, por um instante, deixou que aquelas palavras a envolvessem como um refúgio. O silêncio que se seguiu estava cheio de algo mais forte do que qualquer ameaça, a certeza de que já não havia volta. A sala do trono estava vazia naquela tarde, iluminada apenas pela luz cinzenta que se filtrava pelos vitrais altos. A rainha-mãe permanecia ereta, com as costas retas e o olhar fixo no chão de mármore, como se o eco de cada passo no palácio lhe pertencesse. Os guardas abriram as portas com um ranger solene. Alonso entrou com a bengala batendo contra a pedra, cada passo um lembrete da ferida que o acompanhava há anos. Não parou até ficar diante dela. A rainha-mãe ergueu apenas o olhar. Seu filho, o príncipe mimado, não parecia o rapaz insolente de antes. Havia dureza em seus olhos, um fogo que ela não reconhecia. Eu te adverti, disse ela, com voz baixa mas cortante. Essa escrava é um perigo, e tu continuas a procurá-la. Alonso sustentou o olhar da mãe, embora por dentro sentisse o peso de sua autoridade esmagar-lhe o peito. Não a procuro por capricho, mãe. Não é um jogo. A rainha semicerrou os olhos. Então o que é? Compaixão? Fraqueza? Ou o último capricho de um homem que já teve demais? O príncipe avançou mais um passo. A bengala ressoou forte contra o chão. É o único que me faz sentir vivo. O silêncio que se seguiu foi gelado. Os tapetes do salão pareciam inclinar-se para a frente, como se quisessem ouvir cada palavra. A rainha-mãe soltou uma risada seca, carregada de desprezo. Vivo? Tu és o herdeiro deste reino. Tua vida não te pertence. Tuas emoções não importam. O único que importa é a coroa. Alonso apertou a mandíbula. A palavra coroa soava oca, como um peso morto. E de que serve um reino se me obrigas a viver como um cadáver? Sua voz tremeu, mas não recuou. Não entendes, mãe? Essa mulher me vê, não como príncipe, não como um coxo inútil, não como um caprichoso. Me vê como um homem. Os olhos da rainha-mãe se endureceram. Caminhou até ele, seus passos medidos, a seda do vestido arrastando-se como um rio escuro. Parou a poucos centímetros de seu rosto. E isso, meu filho, é precisamente o que a torna uma ameaça. Alonso sentiu o veneno em cada sílaba. A ameaça não era apenas para Isabel, mas para tudo o que ele havia começado a sentir como verdadeiro. Se a tocares, advertiu com a voz trêmula, mas firme, se lhe fizeres mal, nunca mais voltarás a me ver como teu filho. A rainha-mãe o observou em silêncio. Durante um instante, uma fagulha de algo parecido com desconcerto cruzou por seu olhar, mas o abafou rápido, voltando a erguer-se com a altivez de sempre. Não me desafies, Alonso. Lembra-te de quem te deu a vida, e lembra-te de que, se eu quiser, posso tirá-la de quem te rouba a razão. O eco dessas palavras ficou suspenso no ar, mais pesado que qualquer golpe físico. Alonso fechou os olhos por um instante. Quando os abriu, uma decisão já havia germinado neles. Já não era o filho submisso, nem o príncipe obediente. Então terás que enfrentar-me, sussurrou. O silêncio que se seguiu foi tão tenso que parecia que as paredes do palácio continham a respiração. Mãe e filho se olhavam como duas forças que jamais voltariam a se reconciliar. O mercado de San Aurélio era um fervilhar de vozes, cheiros e cores. As barracas de especiarias espalhavam nuvens de canela e cravo que se misturavam ao fedor dos currais de galinhas, do peixe fresco e do suor da multidão. Era o lugar onde tudo se sabia, onde as línguas eram mais afiadas que as facas dos açougueiros. Isabel caminhava com passo inseguro entre os corredores estreitos, uma cesta de vime contra a cintura. Tinha insistido em ir sozinha, convencida de que podia enfrentar os olhares. Afinal, dizia a si mesma, não havia nada a temer.
mas por dentro sabia que cada passo era um risco, cada olhar uma ameaça disfarçada. Logo percebeu. As conversas se apagavam quando ela passava, como se o ar engolisse as palavras. Depois vinham os sussurros, aqueles cochichos que não buscavam ser discretos. Lá vai a escrava do príncipe, murmurou uma mulher de rosto largo e mãos manchadas de farinha. Dizem que o banha todas as noites, que suas mãos conhecem o que não deveriam conhecer, respondeu outra rindo com malícia. Isabel apressou o passo, baixando o olhar. O coração martelava em seu peito. Sentia a vergonha queimar-lhe a pele. Na barraca de verduras, o vendedor mal a olhou. Atirou-lhe algumas cebolas de má vontade e, ao receber as moedas, fez um comentário em voz alta, suficiente para que todos ao redor ouvissem. Com esse dinheiro deveria comprar dignidade, não comida. As gargalhadas estouraram como chicotadas. Isabel sentiu as pernas fraquejarem. Abaixou-se para recolher as cebolas que haviam rolado pelo chão, suas mãos tremendo tanto que mal conseguia segurá-las. E então, um menino pequeno, com a inocência cruel de quem repete o que ouve em casa, gritou: "Olhem só, a escrava do coxo mimado." O golpe foi demais. Isabel fechou os olhos com um nó na garganta. Tudo ao seu redor girava. Levantou-se cambaleante, com a cesta meio vazia, e esteve prestes a fugir. Mas o som mudou tudo. Um golpe seco, firme, ressoou entre os paralelepípedos. A bengala de Alonso. O príncipe avançava pelo mercado com passo decidido. Sua cocheira era evidente, mas cada batida da bengala contra o chão era um trovão que fazia calar as vozes. A multidão abriu um corredor de murmúrios, surpresa de vê-lo ali, no lugar onde os nobres nunca desciam. Parou diante de Isabel. Seus olhos cinzentos, acesos, a buscaram com uma mistura de dor e raiva contida. Depois, sem dizer palavra, abaixou-se com dificuldade. A bengala ficou apoiada contra o braço, enquanto ele recolhia, uma a uma, as cebolas espalhadas no pó. Suas mãos tremiam, mas não de fraqueza, e sim de fúria. Ao levantar-se, colocou as cebolas na cesta de Isabel e as segurou contra o peito, como se naquele gesto estivesse em jogo algo mais que um simples ato. Então falou: "Não a toquem, não a olhem como se fosse menos, porque ela vale mais que todos vocês juntos." A praça inteira ficou em silêncio. Até os animais pareceram prender a respiração. Isabel o observou com os olhos cheios de lágrimas. Naquele instante, entendeu que não era apenas um príncipe a defendê-la. Era um homem arriscando seu nome, seu poder e seu orgulho diante de todos, por ela. Alonso se virou para a multidão. Seus lábios tremiam, mas sua voz saiu clara, como uma sentença. "Podem rir de mim, da minha perna, dos meus erros, mas não ousem rir dela, porque se o fizerem, eu rirei das suas misérias, das suas vidas medíocres, da sua falta de coragem." O silêncio tornou-se denso, incômodo. Ninguém ousou responder. Ninguém. De cabeça erguida, Alonso tomou o braço de Isabel e a guiou para fora do mercado. Cada batida da bengala contra o chão era um pulsar de dignidade que ressoava na praça. Quando chegaram à entrada do povoado, Isabel parou. Sua respiração era entrecortada, a cesta tremia em suas mãos. "Não devias ter feito isso", sussurrou com a voz partida. Alonso a olhou, ainda com o fogo nos olhos. "Claro que devia. Ninguém voltará a te humilhar enquanto eu estiver vivo." As palavras a atravessaram. Por um instante, Isabel sentiu o ar voltar a entrar em seus pulmões, que não estava sozinha. Mas o que nenhum dos dois sabia era que, de uma esquina da praça, um mensageiro do palácio havia observado toda a cena, e seus olhos já levavam a notícia para a rainha-mãe. O eco do mercado chegou ao palácio antes mesmo da carroça de regresso. Os muros de pedra, acostumados a guardar segredos, pareciam agora vibrar com murmúrios. Os criados cochichavam nas cozinhas, os guardas comentavam em voz baixa junto às portas. Todos repetiam o mesmo: o príncipe defendeu a escrava como se fosse sua rainha. Quando Isabel cruzou o umbral do palácio com o coração ainda agitado pela cena, já pressentia. Algo havia mudado para sempre, e não tardou a confirmar. A rainha-mãe, Dona Constança, a esperava na galeria principal.
Não havia gritos nem escândalos, apenas uma calma gélida que era pior do que qualquer fúria. Seu vestido de veludo negro caía até o chão como uma sombra, e seus olhos escuros tinham o fio de uma adaga. "Aproxime-se, menina", ordenou com voz suave, quase maternal. Isabel obedeceu, sentindo o frio dos mosaicos lhe calar até os ossos. Constança não a olhava diretamente. Contemplava as colunas do palácio como se falasse consigo mesma. "Hoje, no mercado, ouvi coisas", disse lentamente. "Coisas que jamais deveriam manchar o nome da minha família. Uma escrava recolhendo cebolas do chão, protegida por um príncipe que deveria ser temido, não ridicularizado. Cada palavra era um veneno disfarçado de verdade." Isabel tentou falar, mas sua voz morreu na garganta. "Sabes o que isso significa, menina?" Continuou Constança, virando-se enfim para ela. "Significa que agora os aldeões acreditam que tu tens poder, e nada é mais perigoso em um reino do que uma escrava com poder." Isabel estremeceu. Quis negar, quis dizer que não havia pedido, que nunca havia buscado aquele lugar. Mas a rainha-mãe não lhe deu tempo. "O que aconteceu hoje não esquecerei. Seu sorriso era uma linha cruel. E me certificarei de que ninguém mais o esqueça." Naquela mesma tarde começou o castigo. Isabel foi afastada das tarefas habituais. Já não lhe permitiram aproximar-se dos banhos do príncipe. Foi enviada às cozinhas, a esfregar panelas enegrecidas até que suas unhas se quebrassem, a carregar baldes de água gelada até que seus braços se entorpecessem. Cada passo no palácio se transformava em um lembrete de seu lugar. Os criados, antes indiferentes, agora a olhavam com desprezo renovado. Alguns, incentivados em segredo pela rainha-mãe, zombavam abertamente. "Onde está o teu príncipe agora?" dizia uma donzela enquanto lhe atirava um balde de roupa suja. "Já não cheiras a ervas finas, mas a gordura e cinza", acrescentava outro. Isabel aguentava em silêncio. A humilhação era mais dura do que o cansaço físico. Não era apenas um castigo, era uma mensagem clara. És ninguém. Não és mais do que escrava. Mas o mais doloroso veio à noite. Quando finalmente conseguia retirar-se a um canto escuro do palácio, exausta e coberta de fuligem, Isabel esperava ver Alonso aparecer, nem que fosse por um instante. Esperava ouvir o golpe de sua bengala, aquele sinal que havia aprendido a reconhecer como vida, como presença. Mas ele não vinha. A rainha-mãe tinha movido seus fios com precisão. Havia convencido Alonso de que Isabel estava sendo castigada para seu próprio bem, para protegê-la das falas maldosas. E assim, os dias se transformaram em semanas. Isabel, a mulher que havia sentido por um instante que valia mais que todos juntos, voltava a sentir-se invisível. Numa noite, quando suas mãos sangravam de tanto esfregar, permitiu-se quebrar o silêncio. No meio da penumbra das cozinhas, sussurrou para o nada: "De que serviu que me chamasses tesouro, Alonso, se agora sou tratada pior do que nunca?" As lágrimas caíram sobre a madeira suja. Ninguém a escutou, a não ser talvez as paredes que guardavam os segredos dos desgraçados. Mas do outro lado do palácio, Alonso também sofria. Trancado em seus aposentos, golpeava o chão com a bengala, impotente. A rainha-mãe o visitava todas as noites, semeando dúvidas, falando-lhe de honra, de ridículo, de como um príncipe devia manter distância de uma escrava. "Fazes isso por ela", dizia Constança com voz de seda. "O povo nunca a respeitará. Se a mantens perto, só a afundarás mais." Alonso calava, seu coração se rebelava, mas sua mente, educada na obediência e no dever, não encontrava como enfrentar aquela mulher que o havia criado. E assim, o abismo entre ele e Isabel tornava-se cada vez maior. Um abismo cheio de silêncios, de olhares que não se encontravam, de palavras que não se diziam. Numa noite, quando Isabel já acreditava que não podia mais, encontrou-se frente a frente com a rainha-mãe no corredor deserto. Constança não disse nada. Apenas inclinou-se para ela e sussurrou ao ouvido: "Podes resistir o quanto quiseres, mas lembra-te disto. Nunca deixarás de ser a escrava que banha meu filho. Nunca." O veneno ficou flutuando no ar. Isabel apertou os lábios até se ferir.
Sabia que aquelas palavras não eram apenas um insulto, eram uma condenação. Mas o que a rainha-mãe não sabia era que aquele sussurro, em vez de destruí-la, acendeu uma faísca. Isabel entendeu que, se queria sobreviver, devia decidir: calar para sempre ou encontrar a coragem de falar, mesmo que isso significasse desafiar a própria rainha. E essa faísca, pequena mas feroz, seria o início de uma mudança impossível de deter. O inverno havia caído sobre North Las Vegas como um manto de chumbo. O vento gelado entrava por cada fresta do palácio, e os corredores cheiravam a fumaça úmida e pedra molhada. Isabel passava semanas relegada às cozinhas, seu corpo curvado sobre caldeirões que jamais pareciam ficar limpos, suas mãos abertas em rachaduras que ardiam com o sal da água. Ninguém a chamava pelo nome, ninguém, salvo nos murmúrios cruéis. A escrava do príncipe, a que se acha rainha. O peso dessas palavras havia começado a talhar-lhe a pele como facas invisíveis. Todas as noites, quando caía sobre seu catre, ainda acreditava ouvir o eco da rainha-mãe. Nunca deixarás de ser a escrava que banha meu filho. Mas essa frase, que no início fora corrente, começou a se transformar em algo distinto, em um desafio, em um fogo. Numa manhã, enquanto amassava pão com as outras criadas, Isabel sentiu um impulso estranho. Não queria continuar sendo apenas silêncio. Não queria que suas mãos falassem apenas de submissão. Com cuidado, pegou um pedaço de massa sobrante e o moldou entre os dedos. O que nasceu ali não foi pão nem adorno, mas uma pequena figura, um pássaro com as asas abertas, como prestes a voar. Quando o colocou junto ao forno, alguém riu. "Agora fazes brinquedos, escrava?" zombou uma das donzelas. Isabel não respondeu. Apenas deixou a pequena figura ali, sobre a mesa de pedra, olhando para a janela. Dias depois, quando Alonso entrou na cozinha de madrugada, procurando um pouco de vinho para mitigar sua insônia, a viu. Aquele pequeno pássaro de massa endurecida. Ninguém mais havia reparado nele, mas ele o pegou entre as mãos e o observou por longo tempo. Havia algo na delicadeza das asas, na maneira como pareciam bater contra o ar inexistente, que lhe lembrou Isabel. Levou-o consigo, escondido no bolso de sua capa. Naquela noite, ao segurá-lo em seu quarto, sentiu um golpe no peito. Isabel ainda estava ali, resistindo, mesmo na humilhação. No dia seguinte, Alonso decidiu procurá-la. Caminhou até as cozinhas com passo firme, a bengala batendo contra o chão como um tambor. Os criados se afastavam ao vê-lo entrar, surpresos de que um príncipe descesse até aquele canto escuro. Encontrou-a de costas, com o cabelo coberto por um véu gasto e as mãos mergulhadas em água gelada. Aproximou-se devagar. "Foste tu?" perguntou, colocando o pássaro sobre a mesa. Isabel se virou, e ao vê-lo pela primeira vez em semanas, seus olhos se acenderam. Não respondeu com palavras, apenas com um olhar. Mas aquele olhar dizia tudo. "Sim, fui eu. Sim, ainda estou viva. Sim, embora queiram me destruir, ainda tenho asas." Alonso sentiu um nó na garganta. Tinha escutado sua mãe repetir uma e outra vez que manter distância era protegê-la, que afastá-la era salvá-la do escárnio. Mas naquele instante, entendeu que o único que a estava matando era o seu silêncio. Isabel baixou o olhar e sussurrou apenas, com voz trêmula, mas firme: "Não quero ser invisível, Alonso. Se este é o meu destino, prefiro vivê-lo de pé, não me arrastando como querem." Ele respirou fundo. A bengala tremia em sua mão. Aquela mulher, que o mundo chamava de escrava, lhe ensinava, a ele, príncipe, o que significava dignidade. Nessa noite, pela primeira vez em muito tempo, Alonso não dormiu. Caminhou pelo palácio, o pássaro de farinha no bolso, como se carregasse uma verdade que o queimava. O eco das palavras de Isabel o perseguia. "Prefiro vivê-lo de pé." Ao amanhecer, tomou uma decisão que mudaria tudo. Chamou os conselheiros, ordenou reunir a criadagem e, contra as súplicas da rainha-mãe, anunciou que Isabel não voltaria às cozinhas. Não seria tratada como uma escrava a mais. O silêncio na sala foi absoluto. Alguns o olhavam com escândalo, outros com desconcerto, mas Alonso, com o pássaro na mão, declarou com voz firme:
Ela não é um despojo. Ela é parte da minha vida, e assim será enquanto eu respirar. Isabel, oculta entre as sombras, escutou essas palavras. Pela primeira vez, a vergonha não lhe curvou os ombros. Levantou a cabeça e, no mais profundo de seu peito, um pensamento ardeu como uma promessa. Se ele se atreve a desafiar o mundo por mim, eu também me atreverei a desafiá-lo por nós. Todo o palácio estremeceu, e embora a rainha-mãe apertasse os lábios com fúria contida, já era tarde demais. O laço que havia nascido no banho, entre vapor e silêncio, agora se declarava diante de todos. O sol da primavera banhava o palácio com uma luz dourada, mas no ar havia tensão. Desde que Alonso declarou publicamente que Isabel não voltaria a ser tratada como escrava, o murmúrio não cessava. Nobres, criados e conselheiros repetiam uma e outra vez as mesmas palavras: escândalo, desonra, loucura. A rainha-mãe não suportava o desdém. Do alto das escadarias, observava tudo com o senho franzido, como se cada gesto de Isabel fosse um golpe direto em seu linho de sangue. Mas Isabel, que tinha passado a vida caminhando de cabeça baixa, naquela manhã cruzava os corredores com as costas eretas. Ainda vestia o mesmo traje gasto, ainda suas mãos guardavam rachaduras, mas algo havia mudado. Já não caminhava como escrava, mas como alguém que tinha sido vista. Alonso a esperava no grande salão. Vestia suas melhores roupas, mas havia deixado a bengala de lado, como se quisesse mostrar-se vulnerável diante de todos. O pássaro de farinha, endurecido pelos dias, repousava em sua mão direita. Quando Isabel entrou, os murmúrios se transformaram em um rugido. Alguns nobres levantaram-se indignados, outros cochichavam com malícia. Silêncio! Ordenou Alonso, sua voz firme, atravessando o ar como um raio. O eco se apagou, e só restaram seus passos cocheando em direção a Isabel. Muitos de vocês me veem como um príncipe fraco, disse com o rosto aceso, coxo, incapaz, indigno. E a ela veem como uma escrava, como uma mulher demasiado pequena para este palácio. Parou diante de Isabel e levantou o pássaro de farinha para que todos vissem. Mas aqui, continuou, neste gesto humilde, há mais grandeza que em todos os vossos títulos, porque enquanto vocês me olhavam com pena ou com desprezo, ela me viu como um homem, não como um príncipe quebrado, como um homem. O salão ficou mudo. Ninguém respirava. Isabel o olhava com os olhos brilhantes, como se as palavras que havia desejado escutar toda a sua vida tivessem chegado enfim. Eu não sei se serei um grande rei, disse Alonso baixando a voz, quase tremendo. Mas sei que não quero reinar sem ela ao meu lado. As palavras foram como um trovão no meio da sala. A rainha-mãe bateu o chão com sua bengala furiosa. Isto é uma desonra para o reino. Jamais permitirei que uma escrava se sente à mesa dos príncipes. O silêncio se rompeu com um murmúrio crescente. Ninguém se atrevia a apoiar nem a contradizer. Todo o palácio continha a respiração. Isabel, que até então tinha permanecido calada, deu um passo à frente. Suas mãos tremiam, mas sua voz foi clara. Talvez eu não tenha sangue nobre nem vestidos de seda. Talvez não possua nada do que vocês consideram digno. Mas sei amar. E sei ser fiel. E se esse é o meu único tesouro, então sou mais rica que qualquer um de vocês. As palavras atravessaram o salão como flechas invisíveis. Alguns baixaram o olhar, outros se remexeram incômodos. A rainha-mãe emudeceu, incapaz de conter o impacto daquela verdade. Alonso, com lágrimas nos olhos, tomou a mão de Isabel e a levantou diante de todos. Este é o meu maior tesouro, disse com voz firme. E quem não o entender, que se afaste do meu caminho. Um murmúrio percorreu a sala, já não de zombaria, mas de algo distinto, respeito, assombro, até mesmo admiração. Isabel, com os olhos cheios de lágrimas, apertou sua mão. Nesse gesto simples, sentiu que tudo o que alguma vez a definiu, escrava, serva, invisível, se dissolvia. Ali, diante de todo o reino, havia encontrado o que sempre sonhou, não ser vista como fardo, mas como vida. Nessa noite, na intimidade do quarto, Isabel e Alonso sentaram-se diante do fogo. Não havia coroas, nem palácios,
nem testemunhas, apenas duas almas que haviam se despido muito além da pele. Isabel acariciou o rosto cansado de Alonso e sussurrou: "Nunca imaginei que ao te banhar pela primeira vez, quando vi tuas cicatrizes, estava vendo também as minhas." Ele a olhou com ternura infinita. "E nunca imaginei", disse, "que aquela escrava que trouxeram como um castigo seria, na verdade, o presente que deu sentido à minha vida." Beijaram-se, não com a pressa da paixão proibida, mas com a calma de quem sobreviveu ao desprezo e encontrou um amor que ninguém poderia arrancar. O fogo iluminava seus rostos enquanto o vento golpeava os muros do palácio. Lá fora, o mundo continuava julgando. Mas lá dentro, naquele pequeno recanto, Isabel e Alonso tinham vencido a única batalha que importava, a de serem reconhecidos como tesouros nos olhos um do outro. Se esta história chegou ao mais profundo do teu coração, deixa-nos um like. Escreve nos comentários a palavra renascer para sabermos que nos acompanhaste até o final. Compartilha com alguém que precise acreditar em segundas oportunidades e inscreve-te no canal para mais histórias que tocam a alma.